queda de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil vai ter um impacto positivo na Bolsa brasileira. O Fed não começou a cortar os juros, acho que vai. Se não for junho, logo depois. Em algum momento vai começar a cortar e acho que isso vai beneficiar a gente. Seja o governo que for, seja a crise que for, tem gente ganhando dinheiro no Brasil com investimentos de private equity e de venture capital, etc e tal. Eles olham um pouco mais, de um nível acima comparado com os investidores locais. Tem um impacto muito mais forte no que está acontecendo fora do Brasil. Vejo várias coisas se alinhando a favor do Brasil. Quando esse diferencial de juros, talvez, a favor do Brasil aumentar, né? Esse dinheiro estrangeiro venha para o Brasil. Quais conselhos vocês dariam para jovens que estão querendo ingressar no mercado financeiro? Qual a recomendação que vocês dariam? Por aí não interessa se você é brasileiro, argentino, indiano, não interessa se você é bom. Se você vai deliver ali, amigo, o céu é o limite para você. Fala pessoal, Thiago Salomão aqui para apresentar o episódio bônus que vocês vão assistir agora. A convite da FEA USP, eu fui participar da Semana do Mercado Financeiro e eu mediei um papo com 3 grandes diretores de bancos estrangeiros que compartilharam sua experiência não só em bancos estrangeiros, mas trabalhando fora do Brasil em bancos estrangeiros. Foi muito legal o papo. Eu conversei com a Marília Carvalho, que é Country Operation Officer do Morgan Stanley, o Pedro Juliano, que é Vice-Chairman do JP Morgan, e o Luiz Mendes, que é Chief Country Officer do Deutsche Bank. Todos eles já trabalharam fora do Brasil, alguns eles voltaram recentemente, caso do Luiz, e foi muito bacana o papo. A gente pôde fazer uma conexão de qual a melhor hora de sair do país, por que voltar, por que trabalhar em cada uma dessas instituições. E eles também, obviamente, falaram um pouco do como eles estão vendo o cenário agora para 2024, né? O mercado de capitais do Brasil, se ele vai se beneficiar desse ciclo de queda de juros, se vamos ter novos M&As, ofertas de ações, IPOs, follow-ons, enfim. Eles trouxeram um pouco da temperatura de como os investidores estrangeiros estão olhando para o mercado de capitais brasileiro. Um papo bem legal, agradecer aqui demais a todos eles que participaram e também a FEA USP pelo convite para a gente poder marcar presença ali. Bom, pessoal, a gente vai ter um papo hoje bem legal, quer dizer, eu espero que seja bem bacana. A gente está com 3 grandes nomes aqui e eu acho que num encontro com universitários, acho que é muito bacana passar um pouco pela trajetória profissional, mas também a gente tem alguns assuntos aqui que valem a pena ser comentados. Eu até preparei uma pauta assim, muito com base no que a gente tem sentido dentro do mercado financeiro nas conversas com os investidores. Então, acho que vai ser muito valiosa essa percepção de vocês. Então, agradecer demais a Liga do Mercado Financeiro que fez esse convite. Estou muito honrado de estar aqui fazendo esse papo com vocês. E queria começar pedindo para vocês fazerem uma apresentação mesmo de trajetória de carreira, para como vocês chegaram até aqui, antes da gente entrar nos assuntos um pouquinho mais difíceis. Vamos começar com você, Marília. Queria que você contasse sua formação e como você construiu a sua carreira dentro do mercado financeiro. Obrigada, Thiago. Eu sou baiana, nasci em Salvador, vim para São Paulo quando eu tinha 12 anos com minha família. Eu estudei sempre em escola americana aqui no Brasil. E na época da faculdade, eu acabei olhando para ir para os Estados Unidos, talvez ficar aqui também, e acabei indo fazer faculdade na Columbia. Fiz engenharia de produção e um minor em economia. Então, algumas aulas de economia, mas o foco maior é em engenharia de produção. Sempre gostei muito de matemática, então acabei indo para engenharia por isso. Eu, desde pequena, tinha uma vontade de trabalhar em banco. Quando eu tinha 10 anos, meus pais chegaram em casa e em vários cartazes. Banco Marília. E eu fazia empréstimos com minha mesada, cobrava juros altos. E fui assim, aos poucos, aprendendo mais sobre o assunto. Tinha uma amiga que o pai trabalhava em mercado financeiro e a prima fazia engenharia de produção e tinha ido para o mercado. Então, acho que isso tudo começou a, vamos dizer, pegar minha atenção para o mercado financeiro. E já fui para fazer essa faculdade com interesse em depois trabalhar em banco. Me formei em 2006 na Columbia e apliquei para o Morgan Stanley e comecei a trabalhar no Morgan Stanley em Nova York, no time de mercado de capitais de renda fixa, fazendo dívida, derivativos e outros produtos estruturados.
Acabei indo trabalhar em Londres por um tempo, cobrindo empresas da Espanha e Portugal. Quando eu estava em Nova York, eu trabalhava com grandes empresas americanas. E depois eu voltei para Nova York, passei um tempo mais lá, e em 2012 vim para São Paulo. Dado que o Brasil realmente estava num boom muito forte, eu aceitei o convite em 2011. Naquela época que a capa do The Economist era o Cristo, né, subindo. A gente viu depois o oposto, mas tudo bem. Acho que vocês aqui não entenderam essa piada, mas... A gente posta depois o meme. Exatamente. Bem, vim para cá, continuei trabalhando nesse setor, e aí, em 2021, fui convidada para ser a COO de América Latina. Depois de 15 anos cobrindo clientes, trabalhando externamente, fui para uma posição interna, que tem clientes internos, mas tem clientes, claro, e trabalho tocando todas as áreas do banco, as áreas de negócio, as áreas de infra, trabalhando em estratégia, crescimento, também problemas. Então, acho que é um trabalho diferente, bem interessante, e eu estou gostando bastante. Hoje você reside em? Eu estou em São Paulo. Em São Paulo. Moro em São Paulo com meu marido e meus 2 filhos. Tenho filhos de 3 e 5 anos. Legal, muito bom. Obrigado, Marília. Pedro Juliano, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu tenho muito orgulho da FEA. O meu primeiro emprego que eu tive aqui na minha vida foi ser técnico de basquete do time da FEA. Então, eu sou um grande banqueiro, né? Na altura, logicamente. Mas eu amo basquete, então por isso que eu tenho um carinho especial pela faculdade. Bom, eu comecei minha carreira em 98 no JP Morgan. O primeiro estágio, na verdade, foi em 97 no ING. Né? Eu sabia alguma coisa, eu fiz engenharia de produção. Eu sabia que eu não queria fazer engenharia. Queria mercado financeiro desde o início do meu curso, né? Mas eu não sabia exatamente no quê. Mas aí, com o meu primeiro estágio no ING, eu tive um gostinho, né, de mercado de capitais e falei assim, puxa, acho que é isso que eu tenho interesse em fazer. Mas não tinha muita certeza, né? Aí eu fui olhei tinha um mural, né, da GV que tinha alguns estágios da Procter & Gamble. Eu falei assim, puxa, deve ser interessante esse estágio aqui. Aí eu falei, vamos aplicar. E tinha um twist ali no estágio. Você ia passar uma semana em Caracas, na Venezuela. Eu falei assim, puxa, e não era na época dos Chaves nem nada. Eu falei, deve ser interessante, né? Aí eu entrei no estágio da Procter, passei uma semana em Caracas, eu adorei. Aí eu voltei para Procter, né, e me colocaram na divisão de fraldas. Disse, por que eu vou fazer com fraldas aqui? Eu não sei nada de fraldas, né? E depois de 6 meses eu falei, não, acho que eu vou voltar para banco. Porque o projeto que me assignaram também na Procter foi vender a Febo, que era uma marca de sabonete, não sei se vocês conhecem, mas uma marca antiga lá, e eu adorei vender a Febo, né, para uma outra companhia, a Sara Lee. E aí eu falei, quer saber, eu gosto mesmo de banco, vou me focar em banco. Aí entrei no JP em 98. E não saí mais de lá. Já são 26 anos de carreira, né, entre Brasil e Estados Unidos. Foram 10 anos em Nova York. Eu praticamente casei e mudei com a minha esposa. Tenho 3 filhos que nasceram lá em Nova York. E agora estou aqui em São Paulo, né? Eu cubro muito o setor financeiro, né? Eu fiz muito da minha carreira cobrindo a XP, Stone, Bradesco, Itaú. Então, assim, a minha carreira foi muito calcada em mercado financeiro como clientes, né? Mas também cobri Petrobras, cobri Vale, enfim. Fui chefe de investment banking no Brasil por 5 anos. Eu sou um vice chairman do banco e muito orgulho do JP Morgan. Maravilha, muito bom. Luiz, conta um pouco da sua trajetória antes de chegar no Deutsche. Bom, obrigado ao convite, obrigado à FEA, à Liga de Mercado. Me lembro como se fosse ontem que eu estava sentado onde vocês estão, já fazem mais de 30 anos. Eu me formei em 1990 na PUC, fiz economia na PUC do Rio de Janeiro. Ontem vocês tiveram uma palestra aqui com 2 dos meus ex-professores, o Percy estava fora na época, mas tanto o Winston quanto o Gustavo Franco foram meus professores. Foi uma época maravilhosa que até hoje eu me lembro daquela época.
Mas eu costumo dizer, Salomão, que eu estou aqui por um acaso. E eu acho que a vida da gente é um pouco isso. Eu sou nascido no Mato Grosso do Sul, a família da minha mãe, eu sou de uma cidade pequena, minha família é de uma cidade pequena chamada Maracaju, que fica a 140 quilômetros de Campo Grande. E eu costumo dizer, e minha mãe era a família da minha mãe, meu avô tinha uma fazenda de gado lá, e meu pai era do Banco do Brasil, tinha sido transferido para lá, eles se conheceram, se casaram, e foi ali que eu nasci. Porém, em 89, um ano antes de eu me formar, o meu avô faleceu. E eu cheguei para meu pai, e eu, toda a minha infância, toda a minha vida, todas as férias, eu ia embora para o Mato Grosso. Eu gostava de ficar na fazenda, montar a cavalo, mexer com gado, na época era fazenda de gado, mexer com gado. E eu cheguei para meu pai e falei, pai, vou embora, eu vou para o Mato Grosso. Ele falou, negativo, você vai se formar. Depois que você se formar, você pensa no que você vai fazer. Eu falei, tá bom. Entrei no Pactual em junho de 89, era o Paulo Guedes, o André Jacurski, o Luiz César Fernandes, e fui efetivado em junho de 90. Me formei em dezembro de 90. Me formei, cheguei pro meu pai, me formei, vou embora. Vou pedir demissão no banco. E ele falou, irmão, agora você cumpriu o seu papel, você faz o que você quiser. Falei, tá bom. Cheguei no banco, né? O Paulo era o diretor, era o estagiário. Cheguei pro chefe da mesa, que chamava Marcos Pinheiro. O André Esteves, na época, se eu não me engano, ele ainda estava no software, na área de IT. Cheguei pro Marcos, eu vou embora, queria pedir demissão, agradeço a oportunidade que vocês me deram. Tal. Ele falou, não, aí ficou aquele, né? Eu tinha sido o primeiro estagiário, na verdade o banco era bem empreendedor, no sentido de, você é o primeiro estagiário, vê aí como é que é a legislação, vê como é que faz, vai lá. E eu fiz tudo isso e aí veio falar o Paulo Guedes, vocês também devem conhecer muito bem, e o Paulo chegou para mim, e ele é muito persuasivo, ele falou, isso aqui é a teoria de portfólio, você não pode ir embora, trabalhar na mesma coisa que toda a sua família tá, vai colocar todos os ovos na mesma cesta, tal, fica aqui, dá mais um tempo, tal. E estou aqui até hoje. Nunca mais voltei, só volto de férias. Então foi um acaso. O Paulo Guedes, posso falar que o Paulo Guedes a vida da gente é a teoria do caos. É um simples movimentozinho ali, te tira da trajetória completamente. Eu acho que esse aí foi um dos casos. Aí depois do Pactual fui para os Estados Unidos fazer MBA, trabalhei no JP Morgan em 2000 a 2001 mais ou menos, teve a fusão com o Chase. O Alexandre Wood, que é muito amigo meu, que hoje é da Vects Partners, me chamou para ir para o Morgan Stanley, eu fui, fiquei até 2004 porque ele foi para o Deutsche e me chamou para ir no Deutsche. E desde então estou lá, desde 2005. Em 2015 fui para os Estados Unidos e voltei recentemente agora para o Brasil para assumir aqui a posição de Country Officer aqui. E a minha trajetória foi toda na área de trading. Eu fazia trading de renda fixa, aí fazia Brasil, fazia bonds, aí depois bonds FX, aquela trajetória que mais ou menos todo mundo conhece. Aí assumi a América Latina e quando eu fui para Nova York era para tocar a América Latina de lá. Então é isso, estamos aqui. Acho que vale uma pergunta antes da gente entrar nos assuntos mais da pauta. Como é que é para vocês esse desprendimento do local onde vocês nasceram, cresceram, até essa flexibilidade para vocês se mudarem, né? Como todos vocês moraram fora do país, né? Trabalharam fora do país, ou tem que ter essa agenda bem frenética. Como é que é conciliar, né, uma agenda tão frenética que às vezes em um ano você está morando num lugar, no outro ano em outro, como ter uma certa previsibilidade, como construir família, enfim. Como é que foi para vocês lidar com isso tudo? Pergunto, porque nasci, cresci a vida inteira em São Paulo, trabalhei em São Paulo e para mim sempre foi uma dificuldade enorme sair da cidade, até foi um dos motivos pelos quais algumas decisões profissionais da minha vida foram assim. Eu acho que, para ser sincera, eu conheci meu marido depois que eu já tinha me mudado para São Paulo. Então, eu não tive que mudar com família ainda. Acho que esses dois aqui tiveram experiência e podem contar melhor. Todas as minhas mudanças, eu era eu. Indo fazer faculdade, mudando de país para país. Então, muito mais fácil. Eventualmente, meu marido é americano. Eventualmente, talvez, a gente tenha outras mudanças, né? Para os Estados Unidos, quem sabe. E aí, mas vai ser uma coisa bem feita
uma decisão feita conjuntamente. Eu achei super importante. Adaptação dos filhos, não sei como isso seria ou será. Deve ser difícil, mas aí deixa eu responder. No meu caso, Salomão, foi um pouco pensado, não foi, mas apesar de eu achar que a vida da gente é bem imprevisível, né, as coisas acontecem, você tem que estar preparado para aquele momento. Nesse caso específico de ir para os Estados Unidos, foi mais ou menos um casamento. Eu tenho 2 filhas, elas jogam tênis, e elas passaram a época jogando tênis, um pouco período de tempo, em Boca Raton, na academia da Chris Evert Lloyd. E eu só que precisava trabalhar, elas ficaram lá com a minha esposa, e eu saí, voltei, nessa época ainda estava eu estava no Deutsche aqui em São Paulo. E aí eu ficava em Nova York, vinha para São Paulo e tal, e no final perguntei para elas, e aí, gostaram de morar nos Estados Unidos, da American Way of Life? Aí ela, muito legal, não sei lá o quê, papapá. Eu falei, então vamos fazer uma experiência, vamos morar lá fora, vamos ver, eu acho que vai ser legal para todo mundo e tal. Eu já tinha feito o MBA, né, eu acho que, mas para elas não tinham, então elas estavam mais ou menos com 11, 13 anos. Isso foi em março. É outra coisa que eu falo para vocês. A partir do momento que você joga uma ideia no ar, né, numa corporação, aquela ideia ela ganha vida, você já perdeu o controle dela. Então eu joguei essa ideia, só que eu já estava pensado, mas só que na hora que eles puxam o gatilho, você fica com frio na barriga. Eu falei em março, excelente ideia. Começa a arrumar aí, você vai embora para Nova York, porque a gente está precisando de gente lá, você está tocando América Latina aqui de São Paulo, acho que é melhor ir para lá, tal. Aí eu voltei para casa e falei, eu acho que não tem mais volta, vamos ter que ir. Isso era março, abril, maio, mandei minha esposa para olhar uma casa lá e fomos embora. No sentido de que seria bom para todo mundo. É isso que você coloca numa balança, né? Era um ganha-ganha ali. O banco queria, a gente queria, foi ótimo, foi uma experiência excelente. Elas não tinham entrado ainda na high school, se adaptaram super bem, a língua, estavam em escola bilíngue aqui, a língua, e hoje estão lá, estão fazendo faculdade lá. Não sei se voltam. Hoje em dia, elas têm mais dificuldade com o português do que com o inglês. Então, foi legal, foi bom. No meu caso, foi amor à primeira vista, né? Em 98, eu fui para Nova York, falei assim, que é isso? Que cidade é essa, né? Era o headquarter do banco, global. Fiquei encantado com a cidade e falei assim, eu quero vir morar aqui nessa cidade. Então, na primeira oportunidade que teve, eu falei, vamos embora. 2001. Eu até sacanei meu sogro, coitado. Casei, mudei e fiquei 10 anos fora, né? Então, eu raptei a filha dele, infelizmente. Felizmente para mim, né? E assim, o bacana, acho que a chave de sucesso, né? Não somos nós, acho que é a nossa família, né? Se a sua esposa não estiverem apoiando vocês, é impossível você ter uma carreira de sucesso, pelo menos no meu caso, lá em Nova York, né? Então, a ida para lá e depois a volta para o Brasil foi fundamental ter o apoio da minha família. Happy wife, happy life. Bom, pessoal, então vou voltar agora para o Brasil, né? Vocês 3 representam grandes instituições financeiras com atuação no mundo todo. Queria começar o papo pedindo para vocês explicarem qual que é a diferença do mercado financeiro brasileiro para o resto do mundo. Assim, em que estágio que a gente está em relação ao resto do mundo, que pontos que a gente tem uma certa vantagem, alguma desvantagem, enfim, como é que vocês... tendo essa análise relativa, né, de já terem trabalhado fora e ter atuação mundial, como vocês veem o mercado financeiro brasileiro perante o resto do mundo? Então, o Brasil não é para amadores, né? Já dizia o poeta. Então, acho que a gente tem uma vantagem competitiva contra, sendo brasileiro, né, tendo morado aqui, contra os banqueiros globais que não são brasileiros, porque a gente conhece a cultura, tem os relacionamentos aqui, né? Conhece como funciona a cabeça do nosso cliente. Então, assim, um cliente, uma companhia, é feito de pessoas. E pessoas têm que ter um relacionamento e conhecer, conseguir ler a pessoa bem, antes de você fazer uma recomendação, né? Então, acho que ter esse conhecimento faz diferença, né? Acho que você tem que usar muita criatividade quando você não tem assim toda a informação perfeita que você tem no mercado americano para tomar uma decisão, né? Eu lembro que eu trabalhei no grupo de US
3 anos no grupo de Financial Services lá no US, e tinha o detalhe do detalhe do detalhe. Você podia fazer a apresentação mais perfeita do mundo, só que a barra era muito alta para você impressionar o cliente. No Brasil, você não tinha quase nada, então você tinha que, né, ser criativo no seu pitch, na sua apresentação, e pegar muitas tendências que estavam no mercado global, e mercado americano principalmente, para ver se isso se aplicava no Brasil. Então essa ponte, né, e ser um banco global, e olha, muito engraçado isso, as principais apresentações que a gente fazia, que tinham melhores dados, eram aqueles amigos que eu tinha feito no training program no primeiro ano de Nova York, porque aí a turma lá, sabe quando você estava naquele sufoco, você ligava pro seu amigo, o cara passava informação, e você conseguia fazer uma bela apresentação e fazer uma conectividade global muito boa. Então, assim, acho uma vantagem competitiva que o JP Morgan tem, Morgan Stanley, Deutsche, de serem bancos globais contra os bancos locais. Porque a força deles é muito grande aqui no Brasil, mas a gente consegue trazer perspectivas globais aqui para os nossos clientes locais e com um jeitinho brasileiro, sendo brasileiro. Eu acho que o Pedro resumiu bem, né? Obviamente, os Estados Unidos é um mercado altamente competitivo, muitas oportunidades, tem várias posições, então tudo lá é grande, em escala, mas você está competindo com o mundo. Vem gente do mundo inteiro, você vai ver, no meu caso, que era num trading floor, você tinha chinês, indiano, coreano, brasileiro, argentino, colombiano, então era todo mundo ali. E obviamente, por ser um mercado muito grande se você for realmente bom, né, você tem os exemplos aí, os caras mais ricos do mundo estão lá, né, o Elon Musk, o Jeff Bezos. Talvez se o Jeff Bezos estivesse aqui no Brasil, ele não tivesse tudo isso que ele tem. Então eu acho que é essa. E uma coisa mais um negócio importante que também o Pedro falou é esse negócio, né? É um banco global, mas tem que agir localmente. O seu cliente é local, então você tem que estar junto do seu cliente. Igual do que vocês falaram, eu também passei por um pouco dos exemplos que você deu, tendo coberto grandes empresas americanas por muito tempo, vindo para o Brasil, tive uma dificuldade de adaptar, estava muito acostumada com o jeito americano, mas eu acho que também, voltando à sua pergunta, tem certos produtos que são mais avançados nos Estados Unidos do que aqui, com certeza. Então, acho que dentro de vários setores, então dentro do nosso time de quant trading, dentro da divisão de equities, tem certas coisas que o Brasil não está tão avançado. Então, com certeza, eu acho que dentro de cada área do mercado financeiro, você vai achar ângulos que talvez a gente não esteja tão adiantado dentro de um banco de investimento, por exemplo. Enquanto o Pedro falava, eu lembrei de uma frase que o Martin Scobbari eternizou no Fora da Curva, né? Acho que foi a segunda edição que ele aparece, aquele livro que retrata, né, as histórias dos grandes investidores. E o Martin Scobbari, né, da General Atlantic, ele fala que investir no Brasil é muito fácil. É só você olhar o que estava na capa do jornal dos Estados Unidos 10 anos atrás e aí replicar para cá, né? Ou então olha o que está acontecendo hoje lá e espera aqui 10 anos, né? Então, é um pouco a gente fica sempre esperando a tendência vir. Mas queria inverter a pergunta, então. Como é que os bancos estrangeiros olham para brasileiros trabalhando lá? Assim, como é que acaba sendo mais difícil para um brasileiro crescer lá fora? Vocês enfrentaram alguma barreira? Como é que é para um brasileiro crescer numa instituição estrangeira? Então, acho que quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, acho que a expectativa das pessoas lá é que o brasileiro retorne, porque o mercado é grande o suficiente, né, a economia grande, em que a turma fala assim, pô, o cara gosta de praia, o cara gosta da caipirinha e tal. O cara vai voltar para o Brasil, não é possível que o cara vai ficar aqui nesse frio, né? Então, assim, a expectativa é que do americano, acho que ele volte, que o brasileiro volte. Argentino, venezuelano e tal, não tem tantas alternativas assim. Então, eles normalmente ficam mais em Nova York, ficam mais para fazer a carreira lá fora. Mas tenho grandes amigos que passaram a carreira inteira, brasileiros lá fora, com muito sucesso.
Essa criatividade do brasileiro, né? O jeito de se virar e a inteligência emocional, não só, né, a intelectual, mas emocional também, faz diferença quando você vai fazer alguma coisa lá fora, né? E o mercado americano, né, e Nova York em particular, traz desafios muito grandes, né? Como você disse, quer dizer, tem indiano, tem chinês, tem de tudo que você tem que competir, né? E que nem a música lá do Frank Sinatra. If you can make it here, make it there, you can make it anywhere. Né? Em Nova York, ali a competição é dura mesmo. Eu só complementaria no sentido de que você comentou como é que é a recepção, né? Nesses grandes centros financeiros internacionais, eles são grandes centros internacionais porque eles são cosmopolitas, eles recebem gente do mundo inteiro e recebem muito bem. Então, para ele não interessa se você é brasileiro, argentino, indiano, não interessa se você é bom. Se você vai deliver ali, meu amigo, o céu é o limite para você. Você vai ganhando corda, ganhando autonomia. Acho que é assim em Nova York, Londres, Singapura, esses locais que se transformaram em grandes centros. Não, concordo. Eu concordo que fui sempre muito bem recebida. Falava meu nome de um jeito gringo, porque Marília Carvalho não é fácil. Falava Marília Carvalho. Então, claramente, eu dei uma adaptada para ficar com um jeito mais americano, mas eu concordo com o seu ponto da nossa inteligência emocional. E eu acho que o brasileiro tem uma facilidade muito grande de desenvolver os relacionamentos. Então, eu vejo isso no Morgan Stanley, que é claro que ao longo dos anos, sabe, eu vejo que talvez consegui fazer isso mais facilmente do que outros. Então, com certeza, a gente tem alguns pontos diferenciados. Boa. Deixa eu entrar então um pouco mais de cenário atual. Estava até pensando assim, como é que poderia introduzir essa pergunta. E eu preferi pegar... Semanalmente, a gente lá no Market Makers conversa com gestores da Faria Lima, do Leblon, todos os principais gestores de recursos do Brasil. E eu senti que existem hoje duas narrativas assim sobre o Brasil. Eu queria colocar as duas narrativas na mesa e ouvir a opinião de vocês, né? A primeira, um pouco mais antiga, é que o Brasil seria um país que ia ganhar de WO no destino dos investimentos estrangeiros. Isso porque vários emergentes estão se tornando quase que ininvestíveis, né? Tem a questão da Rússia, China, Índia está muito cara, o México já andou bastante também, mas talvez seria um concorrente ali. E o Brasil está ali muito bem posicionado em questão de commodities, né? Exportação de alimento, vai se tornar um exportador de petróleo muito significativo nos próximos anos. Então tem balanço comercial, tem um fiscal ali que, se não brilha os olhos, pelo menos também está fugindo do buraco. E a gente começou o ciclo de alta de juros antes, pode ter um corte de juros agora. Essa é a primeira narrativa. A segunda é uma que está um pouco mais recente, que seria meio que a era da concentração. Eu resumo isso numa frase que o André Esteves, do BTG Pactual, falou num evento essa semana, que ele disse que a inteligência artificial está sugando o dinheiro que poderia vir para o Brasil, né? E isso a gente vê principalmente no desempenho da Bolsa Americana, principalmente nas empresas de tecnologia de inteligência artificial, estão subindo muito e acaba sugando dinheiro que não necessariamente vira para o Brasil, mas para o mercado de maneira geral, né? E aí fica aquela dúvida, né? Como um país que está bem posicionado por ser um país de commodity, mas se posiciona num mundo cada vez mais inteligente, né? Com tecnologia cada vez mais avançada. Enfim, diante dessas duas narrativas, como vocês veem o Brasil nesse cenário na economia mundial? Eu acho que, com certeza, seus pontos fazem muito sentido. Quando você olha para o fluxo de entrada de capital estrangeiro no Brasil, a gente viu uma retomada forte ano passado, em outubro, novembro e dezembro, e tinha uma esperança realmente que a gente estava mudando, né, por esse ciclo positivo, e esse ano, por enquanto, na verdade, eu já ouvi bastante resgate, exatamente por isso, porque os investidores estrangeiros estão bastante focados nas grandes empresas, Magnificent Seven, né, que estão gerando muita receita e receita futura com inteligência artificial. Então, infelizmente, o foco é grande e isso acaba
tendo efeito no Brasil, sim. Eventualmente, quando a gente vê uma maior queda de juros, internamente isso vai ser positivo, porque muito do dinheiro do varejo brasileiro, que é um dinheiro relevante, que acabou, nos anos de 20 e 21, estavam bastante nos fundos locais, que estavam gigantescos, de equities, eu estou falando. E com a subida dos juros, fugiram rapidamente. Então, é um dinheiro que não gruda, né? É um dinheiro que mexe muito rapidamente. Esse dinheiro foi de volta para a renda fixa no Brasil e isso teve um impacto grande na Bolsa. Então, queda de juros, ambos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, vai ter um impacto positivo na Bolsa brasileira. Então, isso vai reverter parte desse efeito negativo do AI. Ao mesmo tempo, eu concordo e o nosso research também concorda com os pontos que você levantou. Então, a gente é bastante positivo em relação ao setor de energia, que o Brasil vai ter mais e mais produção de petróleo, de energia, e vai exportar muito mais ao longo dos próximos anos. Continuamos muito positivo no setor de agro, com o assunto de exportação. A China talvez importando menos minério de ferro e importando talvez mais no setor de agro, seja proteína, seja milho, soja, etc. E também somos bastante positivos em relação a tudo que seja relacionado à digitalização, né? Então, nomes específicos que a gente é positivo, mas são esses os nossos focos principais, e não necessariamente... Então, para a Bolsa mexer como um todo, é mais uma história de juros, seja lá fora ou aqui. E aí tem essas 3 áreas específicas que nós somos bastante positivos. Nesse primeiro cenário, Thiago, eu acho que eu tendo a concordar com você, que tem o tema da concentração, né, em AI, que acho que é bem relevante, mas também quando esse diferencial de juros, talvez, entre Estados Unidos e Brasil, a favor do Brasil aumentar, né, quer dizer, a gente espera uma queda mais acentuada nos Estados Unidos, eventualmente, esse dinheiro estrangeiro venha para o Brasil. Essa é a nossa esperança, né? Temos um pipeline aí de IPOs esperando, né? Acho que... Só é legal dizer, né, que hoje a gente está gravando num dia 20 de março. As projeções do ano passado, que o Jerome Powell até sinalizou, hoje era para a gente estar celebrando a queda de juros dos Estados Unidos, que não aconteceu. Talvez fique para junho. Mas vai acontecer. Mas talvez em junho, talvez em julho, enfim. A gente está esperando a festa começar. Exato. Então, assim, o diferencial de juros é muito importante. A Bolsa brasileira está relativamente barata, né? Se você for ver os relatórios das nossas estrategistas, né? Aliás, 2 mulheres, tanto de economia quanto de equities, a Bolsa está barata. Então, deveriam ter esses fluxos vindo para o Brasil. A gente espera, né? E o interessante também, para a América Latina, é que o México está bombando. Né? O tema de nearshoring. A gente acabou de fazer um IPO de uma companhia lá, chama 3B. Bueno, bonito e barato. E foi um estrondo o IPO. Né? O Morgan Stanley está com a gente. Então, a companhia, market cap de 2,5 bi, subiu para mais de 3 bi agora. Era um empreendedor americano. Ele foi para o México sem falar uma palavra de espanhol. E era um hard discounter e foi um sucesso tremendo. Mercado de renda fixa no Brasil, tanto local quanto internacional, já está assim, bem aquecido. Tem ótimas companhias acessando o mercado. Então, assim, você tem diferentes dados, né? O mercado americano aberto para IPOs, México bombando, renda fixa brasileira também se movendo. Então, são sinais na direção correta, né? Então, vamos ver quanto tempo esse diferencial de juros ainda fica. Isso é fundamental para a gente ver mais dinheiro no Brasil entrando. Tá, mas só para então ficar claro, o diferencial é os Estados Unidos têm que cortar mais juros que o Brasil, né? Então... Exatamente. Tá, hoje tá bom, né? A gente espera, sim, com certeza,
acho que vai ser o melhor cenário. Eu vou voltar para você depois sobre IPOs, mas antes queria ouvir você, Luiz. Não, eu estou extremamente otimista. Acabei de chegar, como eu falei para vocês, né, cheguei em janeiro, e vejo várias coisas se alinhando a favor do Brasil. E acho que o WO que você comentou, o jogo não terminou. Acho que talvez estamos no começo ali do primeiro tempo. É um negócio que vai durar. Né? Eu acho que os motivos todos aqui, todo mundo aqui já sabe, geopolítico, energia limpa. Aí o Brasil tem, como a Marília comentou, o agribusiness é muito forte, muito puxante. Então tem várias coisas. E aí você começa a ter, conversar com os seus clientes, por exemplo. Recentemente o Ilan esteve aqui com o BID, anunciou uma linha para investimento em projeto verde. Então eu acho que tem várias coisas. O Fed não começou a cortar os juros, acho que vai. Se não for junho, logo depois. Em algum momento vai começar a cortar, e acho que isso vai beneficiar a gente. Eu vou usar uma metáfora que o Paulo Guedes usava muito quando ele comentava sobre política monetária, injetar liquidez na economia. Ele falava assim: o mundo é uma piscina e o Brasil é um balde que está ali do lado. Se você precisar encher aquela piscina, você vai fazer chover, você enche o balde rapidinho. Então, se o mundo der uma virada, por exemplo, que eu acho que é no caso, os Estados Unidos, na nossa visão, está bem, cortar os juros e esse dinheiro começar a ter um pouco de fluxo para cá, vai andar. Porque, como o Juliano falou, está barato, os múltiplos são baratos. Eu acho que tem 2 anos aí sem IPO, acho que eu acho que tem coisa para acontecer. E a nossa alinhou com o que a gente tem para oferecer, porque é isso que é o negócio. Não adianta o pessoal falar assim, vamos oferecer, sei lá, alguma coisa que a gente não tem a capacidade de fazer, entendeu? Mas o setor agro a gente energia limpa a gente descarbonização a gente então, e o Brasil é um país que as pessoas, agora, por outro lado, sempre tem uma coisa boa e contra, a gente não perde a chance de perder uma chance. Então, temos que fazer o nosso papel e tocar em frente. O momento é bom. Bom, quero ouvir sobre IPOs, né? Vocês já tocaram no assunto, mas queria colocar um tema a mais nisso aí, que afetou principalmente o ponto dos fundos de investimento. Que, tudo bem, tem o juro alto e tudo mais, mas a gente também teve uma grande oferta e até um incentivo por aqueles produtos, né, atrelados ao mercado do agronegócio, imobiliário, né, as CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, LIGs, que eram produtos que o investidor tinha tantos benefícios ali, isenção de imposto de renda, até uma liquidez depois de um prazo bom, o juro alto, uma relativa proteção, e usaram muito isso como um dos argumentos para ter sugado o dinheiro dos fundos de ações e multimercados que tiveram resgates centenas de bilhões de reais nos últimos 2 anos. Né? Como é que vocês veem esses 2 mercados? Tanto de IPOs, quando deve vir essa próxima janela, e também dessas ofertas, se elas devem, agora com as mudanças que a gente deve ter, se isso de fato vai arrefecer e o mercado de capitais como um todo vai se beneficiar com isso, enfim, fazer esse paralelo entre IPOs e também as ofertas. Eu vou começar falando de IPO. Eu sou menos conhecedora no detalhe, dado que o Morgan Stanley não é tão focado nessas letras incentivadas, sou menos conhecedora disso, mas falando de IPO, nós somos bastante positivos também, tá? Então, neste momento, eu acho que as empresas brasileiras ainda não saíram, porque talvez é mais por falta de oferta, mais por falta... porque as empresas ainda não deram o passo, mas o mercado está preparado. Como o Pedro falou, a gente fez a transação de Fendas 3B, estamos agora também para precificar outra transação que foi lançada, talvez especifique amanhã, de uma empresa que é mexicana, peruana e colombiana. Então, isso deve acontecer nos próximos dias, que está indo super bem também. Então, existe, então, assim, o mercado está aberto, os investidores estrangeiros estão prontos para comprar. Teve uma época que os fundos locais, na época de 2020 e 2021, compravam, sei lá, 90%, 80% do livre de demanda de um IPO. Antes disso, a média era 40% a 50%. Né? Então, a gente espera que, mesmo com os fundos de equities brasileiros não terem
voltado aos tamanhos de AUM que eles tiveram naquela época de 2021, a gente não estamos preocupados, porque os fundos estrangeiros estão com muita demanda, estão bastante fortes e vão voltar com tudo. As empresas estão trabalhando, mas ainda aqui no Brasil ninguém deu o passo, né? Do lado de IPO, eu não estou falando de follow-on. O mercado de IPOs pra gente, acho que vai uma questão de tempo, né? De companhias de alta qualidade acessarem o mercado. Acho que, né, na sequência que eu estava dizendo, né, de mercados lá fora abertos, renda fixa voltando. Aí acho que a sequência natural seria de companhias maiores acessarem o mercado para, né, oferecer ao mercado ofertas mais relevantes em termos de tamanho, para ter liquidez para o investidor, né? Então acho que essa é uma tendência que a gente vê acontecendo sooner rather than later, né? A gente espera, e eu também sou positivo como o Luiz com relação a esse cenário, né? E acho que esse tema das LCs e LCAs, se a gente restringe um pouco mais essas emissões, acho que tem um net positivo pro lado de mercado de ações. Então, vamos esperar. Eu acho que na sua pergunta, eu acho que já tinha resposta, que é o seguinte, o que está competindo com o mercado de ações? Um é o crowding out do AI, das big lá, né? Que já foi mencionado, e por outro lado as incentivadas. Então, quando você olha quanto teve de resgate, eu acho que foi 250 bi entre 2022 e 2023, e esse ano já teve, dos fundos multimercados, e esse ano já teve mais ou menos 22 bi, esses fundos, eles alocam em equity. Então, esses fundos têm que tirar o dinheiro em equity e boa parte desse dinheiro está indo para as incentivadas, né? Eu sou, a minha carreira foi em renda fixa, eu tenho uma brincadeira que eu sempre falava, em CDI we trust, né? Então, todo dia lá, teu dinheirinho ia zero, um baita de um instrumento de captação, e ainda mais incentivado. Então, eu acho que realmente isso aí explica uma parte. A competição, o pool de dinheiro é um só. O que nós estamos falando aqui é se vai vir um capital de fora para alocar aqui dentro. E a gente espera que sim, né? Dado que as condições a princípio, estão favoráveis e esse dinheiro está procurando aonde investir. Tá, então só para ficar claro, esse dinheiro para vir de fora, ele está esperando o juro cair para que de fato essas ofertas aconteçam, certo? Ou o contrário também pode acontecer? Podem vir ofertas mesmo com o juro lá fora mais alto? Eu acho que o valuation está baixo. Então, o que ela comentou, né? O valuation das empresas estão baixos, eu não quero vender minha empresa aqui, vou esperar. Por exemplo, se os juros caírem, você começa a melhorar o valuation inteiro, ainda mais de empresa de tecnologia, aí tem experts aqui mais do que eu. Na hora que você descontar um cash flow lá que são cash flows mais longos, você descontar ele, um juro mais baixo, essa empresa vai valer mais. Então, eu acho que a oferta não está vindo, porque o vendedor está esperando, entendeu? E o juros vai ajudar na medida que você melhora o valuation. É a minha visão, não sei. Nossa visão é isso, que o dinheiro estrangeiro, neste momento, está aqui. Então, se tivesse um IPO hoje, ia dar certo, tá? As empresas, obviamente, existe um trabalho de preparo grande para fazer um IPO, são muitos meses, né? Então, e obviamente não dá para qualquer empresa ser a primeira empresa a reabrir o mercado, como o Pedro mesmo falou. Então, tem que ser empresas boas, então são vários fatores até a gente tiver o primeiro IPO, mas tendo tido um e agora outro prestes a acontecer na América Latina, já são ótimos sinais. Vou incluir uma pergunta um pouquinho mais difícil. Eu vou colocar duas em uma, porque aí vocês podem, qualquer coisa, sair ali pela tangente. Mas é um pouco da percepção do investidor estrangeiro para o Brasil. Então, as duas perguntas são: a primeira, o Brasil vem surpreendendo positivamente as projeções dos economistas dos últimos anos. Isso é fato, né? Tanto no governo de um quanto de outro, o Brasil vem tendo surpresas positivas. Queria saber como que o investidor estrangeiro enxerga isso, se é de fato uma mudança estrutural,
se ele se preocupa com esse dado, né, a cada trimestre. E em cima disso também, nas nossas entrevistas, né, talvez pelo fato dos gestores estarem aqui, eles levam muito mais na conta ali, botam muito mais o preço, questões políticas, né? Quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, o que foi dito ali, o que foi dito aqui. Como que o estrangeiro enxerga o que a gente pode chamar aqui de ruído político, ou as notícias políticas mesmo, o quanto eles levam isso em consideração na hora de tomar uma decisão de investimento, seja de curto, médio ou longo prazo no Brasil? Posso começar? Acho assim, o capital do estrangeiro que vem não é só para a Bolsa, não é só para IPOs, né? O Silvio falou, Martin Escobar é um ícone aí de investir muito bem across cycles, né? Então, assim, seja o governo que for, seja a crise que for, tem gente ganhando dinheiro no Brasil com investimentos de private equity e de venture capital, etc e tal, né? Então, eu acredito que o Brasil tem uma pujança, né, de empreendedores. Um deles eu falei da XP, né, do Glenn Benchimol, André Street, até o Davi Vélez, que é um estrangeiro, teve ótima performance aqui no Brasil, também investindo nos momentos mais difíceis que você pode imaginar de crise, né, no Brasil, né, e acho que a resiliência dessa turma é incrível. Então, assim, eu sou um otimista com relação a essa volta do mercado de capitais. E, de novo, não tem só capital vindo da Bolsa, mas também private equity, venture capital, enfim, tem um número de alternativas também para investimento. E, por seu ponto, eu acho que eu concordo com o que você falou, sobre o seu ponto de eu acho que o investidor estrangeiro é um pouco menos sensível aos detalhes da política. Eles realmente focam no direcional do fiscal, né, se a economia está crescendo, eles olham um pouco mais, um nível acima comparado com os investidores locais. E eu acho que tem um impacto muito mais forte no que está acontecendo fora do Brasil. Então, é uma resposta meio genérica, mas infelizmente eu acho que realmente leva grande parte das decisões dos volumes grandes de mudança é o que está acontecendo fora do Brasil. Então, seja Fed, né, juros americanos, ou questões geopolíticas muito significativas. Muita gente fala assim, vão diminuir o investimento em China, Rússia, Turquia, será que esse dinheiro vai para o Brasil? Não necessariamente. Pode ser que aí diminuam o investimento no IM em geral, e aí acaba que tem um impacto negativo em Brasil também, né? Então, o dinheiro que tem que ficar dentro de IM, aí acho que é positivo para o Brasil, mas tem dinheiro que é flexível, pode sair de IM como um todo, e aí acaba saindo do Brasil também. Mas acho que para os investidores, para os grandes investidores estrangeiros, eles olham mais os grandes números, mais os pontos de mais longo, médio prazo, mas o maior impacto é o que acontece fora do Brasil. O que eu poderia acrescentar aqui, que eu acho que a gente tem que estar sempre em mente que o dinheiro, o investidor ele não tem amor a nada, ele tem amor a rentabilizar o mandato que lhe foi dado. Então, se a gente olhar, talvez, o que a gente chama de fast money, né, o oportunista para ali, tá olhando num curto prazo, talvez ele seja um pouco mais sensível a uma ou outra política, mas aquele que está olhando no horizonte mais longo, eu acredito que não. Eu acho que ele olha o Brasil como uma oportunidade, vem aqui para ficar e navega os ciclos. Por exemplo, o Deutsche está no Brasil desde 1911. Né? Então, a gente reporta para os investidores, para os shareholders dos acionistas do banco. E o banco navegou todo tipo de governo, todo tipo de crise e continuou. Os clientes continuam também, tem vários clientes, nós estamos junto dos clientes, eu acho que as outras casas aqui é a mesma coisa. Então, que é um pouco quando o Pedro fala do pessoal de private equity, de VC, né? É isso aí, não pode estar muito dentro da floresta, não. Você sai um pouco, olha em cima como é que está,
e vamos embora. Já que vocês falaram de China, queria saber, foi um dos assuntos mais comentados nos nossos últimos podcasts, porque os gestores têm se preocupado muito com o que tem sido chamado de esgotamento do modelo econômico chinês. E assim, aqui a minha ideia não é ouvir a opinião de vocês sobre o modelo econômico chinês, mas é muito mais saber o quanto isso interfere na rotina de vocês, nas interações, até em oportunidades, enfim, cuidados que tem que ter, mas quanto que esse cenário da China, que eu já ouvi gente falar que óbvio que é preocupante, por outro lado, no momento em que o Ocidente combate a inflação, a gente tem o outro lado do mundo exportando deflação, o que em tese pode ajudar de alguma forma. Mas tem muita questão geopolítica, né? Principalmente, né, as eleições nos Estados Unidos podem até agravar isso, dependendo do resultado, mas quanto isso afeta ali o dia a dia de vocês? Falar que, pensando, por exemplo, no time de fusões e aquisições, por muitos anos, a gente via demanda da China para certos setores. Então, o setor bancário, o setor de agri, etc. E agora a gente, na verdade, está vendo uma demanda da China para muitos setores, quase todos os setores. Então, e isso é bom para o time de América Latina, né? Isso é diferente do Morgan Stanley nos Estados Unidos. E a gente não existe nenhuma restrição de não poder trabalhar com isso. Então, a gente está vendo, tem vários pontos positivos, tá? Então, no meu dia a dia, acho que a gente vê isso, uma grande demanda da China para ativos brasileiros em geral. Acho que é um dos pontos que eu queria ressaltar. Mas, além disso, em termos de dia a dia de trabalho dentro do Morgan Stanley, na América Latina, a gente não sente tanto impacto negativo. Talvez o que o nosso time nos Estados Unidos, talvez sim, pessoas que trabalhavam mais no dia a dia com a China. Assim, interessante você pensar. No nosso time de corporate banking, tem uma chinesa sentada no Brasil. Isso é um reflexo do corredor, né? Que a gente tem de negócios entre Brasil e China, claramente. E ela está ocupada, então ela está fazendo bastante coisa lá. E acho que assim, para o Brasil, no perspectiva do Brasil, se é ruim a China está tendo uma certa crise de crescimento, e a crise de crescimento lá é crescer 5%, né? Isso é crise na China. O nosso o buraco é mais embaixo. O nosso a gente está comemorando que cresceu 2%. Exatamente. Mas, assim, no carnaval, inclusive, você vê que vida de banqueiro é meio difícil, gente. Fui no carnaval para o Oriente Médio. Fui para a Arábia Saudita, para Doha e para Abu Dhabi. Ali está tendo muito interesse de investimento na América Latina, né? Food security, minérios de ferro, enfim, grandes investimentos. Então, assim, não é só a China, obviamente é um grande importador de commodities brasileiras, mas tem outros centros importantes que o Brasil tem que se diversificar, né? Na América do Sul, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, e pensar grande. O Brasil tem que pensar grande com relação a esses temas. A Arábia Saudita é um grande importador de minério de ferro. Eles estão construindo cidades, né? Então, esses são pontos de atenção. O Oriente Médio, acho que vale a pena olhar. Respondendo a sua pergunta mais clara, mais, né, pontualmente, a gente não sentiu, um pouco o que ele falou. Também temos uma chinesa no nosso corporate banking e uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de carro chinês aqui na rua, né? Você não vê isso nos Estados Unidos e as marcas que eu nem conhecia, GWM, né? Então, esse negócio vai. E, obviamente, se você olhar a economia da China, é uma economia monstruosa. Eu acho que o que o Johnny falou dos 5%, é isso mesmo. Antigamente a derivada estava mais inclinada, agora ela desinclinou. Não quer dizer que ela foi para baixo, ela só diminuiu um pouco, né? O crescimento continua. Então, esse corredor é super importante, todo mundo tem que, obviamente, prestar atenção. E o Brasil está bem posicionado. Isso que é importante. Nós estamos bem posicionados,
vem aqui, vamos fazer negócio, esse que é o grande de moto aqui. Tá, agora mudando um pouco de assunto, mas não tanto, porque vocês falaram de investimentos em minério de ferro, já falamos de petróleo. Eu queria colocar na mesa o assunto ESG. Eu acho que é uma sigla lá fora muito já disseminada. Aqui no Brasil foi algo que ganhou muita força a partir de 2020. Antes de 2020, pouco se falava. Tinha toda a preocupação, mas a sigla, pelo menos, era pouco usada. Não vou enfeitar muito para não enviesar a resposta de vocês, mas eu sei que já existem grupos de investidores que já levam isso quase como um veto a determinados investimentos, né? E a gente está falando de minério de ferro, de o Brasil ser um grande exportador de petróleo. O quanto isso pode afetar o Brasil, como o Brasil pode se ajustar a isso, se o lado da energia limpa compensa isso, enfim. Como vocês que trabalham em instituições globais enxergam isso afetando positivo ou negativamente o Brasil? Só começando aqui, o JP Morgan leva isso super a sério, né? Se não tem ativistas na frente do nosso prédio com um ratão inflável na frente de da Park Avenue, né? E aí os caras fazem barulho, então a turma precisa tomar muito cuidado com o tema de ESG. O banco ainda tem um plano, né, um objetivo de promover capital indo para programas, né, de sustentabilidade, até 2,5 tri em 10 anos, né? É um número muito amplo de impacto, né, de capital, de investimentos e de companhias que se alavanquem nesse investimento que o banco faz. Tem o tema de ser também net zero, as agências do banco, o prédio, tudo que a gente faz, e também reduzir limites para companhias de óleo e gás, de cimentos e aqueles emissores de carbono relevantes. Isso pode ter um impacto negativo, digamos, para aqueles clientes que são, né, maiores emissores no Brasil, mas ao mesmo tempo, acho que, como o Luiz disse, a característica, né, de ser emissor de energia limpa, o Brasil é um centro dessa energia limpa no mundo. Então a gente tem que usar isso pela nossa vantagem. Então acho que o Brasil pode ser um ganhador nessa história. Exatamente isso. O Deutsche Bank alemão, como vocês devem imaginar, é a mesma coisa. Tem que tomar, tem toda uma política de investimento. E no caso, no caso da Europa, serão bilhões ao longo de anos e anos para fazer a transição. E os bancos vão ser parte disso, não tem como. Os bancos têm que participar. E aí volto de novo para o Brasil. Tudo que a gente falar vai cair com oportunidade para o Brasil. Obviamente tem uma parte da economia brasileira que sofreria com isso, mas tem outra parte que é um universo inteiro que está apto para oferecer o que o mundo não tem, que é, por exemplo, crédito de carbono, entendeu? Então está aí a oportunidade. Agora é um mercado difícil, tem que ser bem regulado, né? Não é tão simples, mas para e aliás isso aí serve para a vida da gente. Todo problema muito difícil de resolver, muitas vezes ele tem um payout, né, muito alto. Então vale a pena. Eu acho que nós deveríamos aqui, essa sala aqui está cheia de pessoas inteligentes que vão tocar aí as empresas nos próximos anos, que são vocês, talvez no governo, em todos os lugares. Sempre pensar nisso, como é que nós vamos resolver esse problema para fazer o nosso país crescer. A aptidão a gente tem. Com certeza. Também vou ressaltar sobre o Morgan Stanley, que realmente ESG sempre foi muito importante para a gente. Nós tivemos o primeiro banco nos Estados Unidos que teve um Chief Sustainability Officer, primeiro banco a assinar aquele acordo de Net Zero Emissions até 2050. Então, sempre fomos muito avançados no tema de ESG. Eu, por exemplo, lembro que eu liderei a primeira transação de Green Bonds
para uma empresa de América Latina, 2015, então já tem um tempo, é um foco muito importante para a gente há um tempo. Agora, falando sobre o Brasil e sobre como isso pode impactar a economia do Brasil, eu acho que os investidores de ESG, eles não querem só ver empresas e soluções verdes. Obviamente, isso é muito positivo, então renováveis continua sendo um foco muito grande, mas eles querem muito ver o que eles falam de marrom, né, o brown, que é como você pode pegar um setor, empresas de setores que não são necessariamente verdes e melhorarem, fazerem a transição. Eu acho que existe muita oportunidade nisso. E a gente sabe que tem várias empresas brasileiras que já têm muito expertise nessa transição, em melhorarem e se tornarem melhores, mais eficientes, caminhar para soluções mais verdes, mas não necessariamente trocarem de setor, continuarem no setor que estão. Então, acho que sim, globalmente existe muita demanda para dinheiro que será investido nessa transição. Daqui a pouco eu vou focar mais em perguntas mais ali no dia a dia, até pensando numa plateia de futuros executivos de banco, né? Mas antes eu queria trazer um assunto um tanto recente, até para ver se a gente consegue encontrar uma resposta para identificação de mudanças de tendência. Acho que foi algum relatório, talvez tenha sido até do Morgan. Eu não lembro exatamente quem foi, mas não, Morgan Stanley. Desculpa, verdade, tem JP. Foi comentado em algum episódio do Market Makers, o Luiz Parreiras, a Verde, mencionou, que ele fala sobre... A gente estava falando sobre o Ozempic, e ele falou que não só o Ozempic, mas essas drogas que ajudam as pessoas a perder peso, isso pode trazer um impacto positivo de até 1% no PIB dos Estados Unidos com o tempo passando. Isso porque vai ter menos gasto com saúde, as pessoas vão ser mais produtivas. Pegando um exemplo um tanto anedótico para querer entender como identificar uma mudança de tendência, né? Era um remédio que, de repente, virou uma grande obsessão e pode ter um impacto imediato enorme na maior economia do mundo, né? Enfim, hoje as coisas de fato mudam mais rápido ou tem uma experiência de mercado ajuda a identificar melhor essas tendências. Como vocês observam essas pequenas mudanças podem ter impactos enormes no mundo? Acho que tem mudanças para o bem e para o mal, né? Acho que a mídia social, quando tem algum rumor de mercado, a gente viu os bancos americanos lá do West Coast, que eram ligados muito a Silicon Valley, né? Foi muito rápido essa contaminação e na questão de dias evaporaram depósitos, né, importantes aí de alguns bancos. O Ozempic acho que é um exemplo muito interessante. Companhia europeia, né, de impacto que isso teve no market cap da companhia foi boçal, né? Então, as coisas estão se movendo muito rápido. Então, acho que os bancos, né, e também as companhias têm que tomar muita atenção que acho que o que mudava antes em questão de meses, agora pode mudar, é uma questão de mudar de dias. Então, é um alarme aqui que tem que estar sempre tomando em consideração. Eu concordo, assim, é difícil ver as tendências com muita antecedência. Obviamente, os visionários acabam conseguindo, né, ter muito e muito sucesso quando conseguem ver essas grandes tendências com antecedência. Mas as tendências, muitas vezes, tiveram um preparo de anos, né? Então, o Ozempic, quantos anos foram de desenvolvimento, de pesquisa para conseguir uma versão do remédio, depois outra, sei lá, 15 anos, não sei, mas muitos, muitos anos. Mesma coisa com AI, certo? Então, quantos anos de pouco a pouco desenvolvendo uma inteligência mais artificial e, vamos dizer, um pouco mais generativa, de pouquinho em pouquinho, que foi, eventualmente, que culminou no último ano de, né, uma tendência gigantesca. Mas eu acho que, apesar de parecer uma coisa muito rápida, foi uma construção, em muitos casos, de muitos anos de pesquisa, trabalho, investimento,
E realmente, quem conseguiu ver isso com antecedência acaba se dando muito bem, mas não é óbvio. Eu acho que a dificuldade não é só você enxergar essa tendência rápido, né? Só que a dificuldade é você repetir. Ou seja, tem vários movimentos que acontecem e talvez você acerte uma, que pode ser sorte. Simplesmente você estava ali, achou que deu certo. Mas o negócio nós estamos aqui numa maratona. Vai repetindo, né? É difícil. Hoje em dia, eu acho que o AI vai ser uma ferramenta que deveria ajudar você a identificar isso mais rápido. Só que aí você começa a produzir um efeito mais rapidamente, entendeu? Então, é uma constante... como é que é? O cachorro e o gato. Entendeu? Um atrás do outro o tempo inteiro. E eu acho que é isso que nós... Aliás, vocês, eu já estou com 54, mas vocês vão estar na frente disso. Falando sobre AI, aí partindo um pouco para um lado mais prático, né? Acho que já tivemos várias oportunidades de investimento, muitos negócios que devem estar surgindo aí, mas o quanto isso, de certa forma, já afeta na prática a vida dos bancos, no dia a dia de vocês, no dia a dia das equipes, até pensando em formação de pessoas, quais os skills que uma pessoa tem que ter para se adaptar a esse novo mundo, enfim, o quanto vocês já sentem na pele ali, no trabalho de vocês, na formação de novos talentos? Tem coisas que a gente não pode divulgar, né? Mas eu posso falar de uma coisa que é pública, que o Morgan Stanley fez e foi divulgado, então acho que é uma coisa que dá para conversar. Porque o AI é uma coisa muito recente, está crescendo. Bancos difícil falar que já existe uma política toda perfeita nos bancos, porque não, tá? É muito recente. Mas em março de 2023, então bem no começo, o Morgan Stanley anunciou uma parceria com o OpenAI e fez um projeto bem interessante, porque o Morgan Stanley tem mais de 15 mil financial advisors, né? Então, não é o private banker, mas vamos dizer, o assessor financeiro, muito disso nos Estados Unidos, e que fala com milhões e milhões e milhões de clientes sobre decisões de investimento. Só que o Morgan Stanley tem também um centro de pesquisa muito, muito, muito importante, brilhante, posso dizer. Seja pesquisa sobre equities, pesquisa de economia, pesquisa de estratégia. Só que se você for pensar, esses 15 mil assessores financeiros, é difícil eles lerem toda a pesquisa que foi publicada pelo Morgan Stanley e depois falar exatamente tudo perfeito para cada cliente dele, né? Então, de milhões e milhões de clientes. Então, o que a gente fez com a OpenAI em março de 2023 foi usar AI para fazer essa conexão entre tudo o que tem de research do Morgan Stanley com os advisors, com os assessores financeiros, para que eles possam dar recomendações para os seus clientes, que são milhões de clientes, bem mais personalizadas, bem mais assertivas, bem mais que façam muito mais sentido para cada pessoa. Isso, com AI, vocês podem imaginar, é muito mais fácil do que imagina um assessor ter que ler todo o research do Morgan Stanley e pensar para cada um dos seus clientes. Isso acho que é um ponto super interessante que a gente já fez. E tem muitas outras coisas em trabalho. Estamos no processo de fazer outros projetos, coisas internas e, eventualmente, coisas externas também. Mas acho que esse é um exemplo que eu acho bem interessante. Só um comentário também. Acho que para modelos macroeconômicos, né, modelos de trading, o banco vem usando AI cada vez mais para o benefício próprio e dos nossos clientes, né? Mas olhando a perspectiva de carreira de vocês, né, como banqueiro de investimento que eu sou, né, eu tendo a pensar que as pessoas vão precisar dos banqueiros de qualquer maneira, não é só da AI. Quando ele quiser vender a sua companhia, quando tiver aquela crise, aquela dor de barriga, né? Vendo ou não vendo, apertar o botão e perguntar para o OpenAI, acho que não vai solucionar. Então, para um private banker também, de ter um relacionamento duradouro com a família, né? De entender as dores, né? De sucessão familiar,
são coisas que acho que ainda o AI tem que evoluir muito para eles tirarem os banqueiros aí de lado. Então, só um comentário aí para a humanidade não ficar tão preocupada. A maneira que eu vejo é o seguinte, bom, AI não é só banco que vai afetar todo mundo, né? As empresas, tudo. Então, o regulador ainda não permite muito a utilização de AIs. Essa regulamentação ainda está, pelo menos no caso do Deutsche, que é um banco europeu. Obviamente tem os centros de tecnologia do banco em Berlim, na Carolina do Norte, uma cidade chamada Cary, em Singapura, e eles trabalham. E aí você começa a olhar, é infinita o número de aplicações que você pode ter com AI. Eu concordo com o Pedro no sentido de que eu acho que as pessoas não vão acabar, né? O AI, para mim, é um exponencializador da sua produtividade. Você vai ter mais... E o banco, por que banco de investimento é interessante trabalhar? Porque ele trabalha a sua criatividade, se você tem uma solução inteligente para o seu cliente, você pensa num ângulo diferente. E isso você vai estar sempre usando, né, no seu trabalho do dia a dia. E o AI vai te ajudar a você a exponencializar a sua criatividade. Então, eu acho que é uma outra coisa que eu gosto, um pouco naquele ponto da pergunta da audiência aqui. Quando eu comecei a trabalhar, por um acaso, era o começo eu comecei na década de 90, como eu falei para vocês, né? No final dos anos 89, 90, eu comecei a aprender a planilhar. Era Lotus 1, 2, 3, vocês nem conhecem. E depois veio o Excel. E aquilo ali era um diferencial, porque eu sou muito fã que você trabalhando tenha a oportunidade de poder navegar, ou seja, uma oportunidade passou na sua frente, você tenha os skills necessários para poder pegar aquela oportunidade, e não um outro que está melhor preparado que você. Então, por exemplo, como eu contei para vocês, tenho 2 filhas que estão na universidade. Eu falo para elas, eu acho que elas deveriam ter AI. Alguém aqui já ouviu falar em Prompt Engineering, por exemplo? Está no Coursera. Como você vai perguntar para o AI? Eu acho interessante você fazer isso. Entendeu? É um novo mundo que está... Já que você entrou nesse assunto, eu acho que a parte agora de falar um pouco de as coisas que aconteceram na carreira de vocês e passar um aprendizado, mas quais conselhos vocês dariam para jovens que estão querendo ingressar no mercado financeiro, né? Que conselho que vocês dariam? Até de uma maneira legal que eu gosto de encarar essa pergunta se vocês pudessem ter a oportunidade de conversar com vocês do início da carreira, antes de entrarem no primeiro estágio, no primeiro trabalho, qual a recomendação que vocês dariam? Eu acho que apostar muito em desenvolver mais o seu próprio julgamento, né? A habilidade de tomar decisões, de pensar estrategicamente. Obviamente, isso vai sendo desenvolvido ao longo dos anos na carreira, mas principalmente quanto mais a gente vê desenvolvimento de tecnologia, foi o ponto que ambos falaram aqui, né? Vai ter coisas que a tecnologia vai fazer para você, e tem coisas mas que você vai ter que, no momento, fazer uma decisão. E essa decisão é que vai te dar, vamos dizer, o pé na frente versus seus competidores, por exemplo. Relacionamento. Sempre é uma das coisas mais importantes na vida. Então, relacionamento com seus colegas de trabalho, com colegas em outras empresas, outros bancos, para você se desenvolver, conhecer mais gente, talvez pensar numa mudança de carreira e, eventualmente, tendo clientes internos ou externos, relacionamento é quase tudo, vamos dizer. E eu acho que também tópico de lógica, né? Então, saber analisar uma coisa. Então, se você não está programando, mas entender a lógica por trás daquilo, para poder, eventualmente, acho que o ponto de fazer desse prompt AI, né? Entender a lógica do problema para poder fazer as perguntas certas, para ir na direção certa das respostas.
Então, acho que esses 3 pontos eu valorizo bastante. Excelente. Acho que uma coisa que eu sempre falo no banco para as pessoas que entram é que a gente vai dar, ou eu particularmente, né, vou dar tanta responsabilidade quanto você conseguir absorver. Porque o meu dia a dia é cobrir clientes, né? Então, se eu consigo cobrir 10, 20 clientes ao mesmo tempo, assim, é muita coisa. Então, se eu conseguir fazer com que você consiga ter uma reunião com o cliente, né, mesmo de início, e a pessoa estiver preparada para absorver essa responsabilidade, maravilha, eu vou para o próximo cliente, né? Tem mais gente para cobrir, tem mais oportunidade para cobrir. Então, acho que assim, é resiliência, é querer aprender, é vontade de morder a mesa, né? Literalmente, né? É dormir pouco no início da carreira, mas depois você vai dormir mais para frente, né? E se divertir no que você faz, né? Acho que você tem que gostar de pessoas, gostar de números, não pode ser assim, só gostar de número, só gostar de pessoas, você tem que ter esse equilíbrio, né? E ler a sala. Você tem que ler o que aquele cara está pensando, né? Tem muita gente que tá com banqueiros experientes, né? A pessoa enche a sala, né? Como a gente diz. O cara olha para aquela foto na parede e fala assim: pô, isso aqui é o seu avô? O que ele fazia? Aí o cliente começa a se abrir de uma maneira que você não imaginava que ele ia se abrir, né? Então, desde o início da carreira, acho que a Marília falou tudo. Relacionamento é muito importante, independente se você é banqueiro de renda fixa, variável, M&A, AI, não AI, generativo, não importa. Acho que assim, relacionamento é o que prende as pessoas e conecta as pessoas. E para você ter um relacionamento bom, demora muito tempo aquele de trust, né? De relacionamento duradouro. E quebrar essa confiança é muito rápido, né? Então há um cuidado enorme com os relacionamentos, com seus colegas, com parceiros, com sua família, né? Não ter inimigos nesse mundo, que o mundo gira, né? Então, é isso. Excelente, muito bom. Bom, eu vou responder num ângulo um pouco diferente, mas pegando partes da... Por exemplo, se eu tivesse aí onde vocês estão sentados, né, e eu vejo isso, de novo, voltando às minhas filhas, que elas estão exatamente, talvez, diferentes onde vocês estão, né? Então eu converso muito com elas. É tentar adivinhar o futuro, né? Então, onde eu vou fazer minha carreira, onde eu vou fazer não sei o quê. Então aí e aí eu vou usar um pouco escutando o Jeff Bezos, ele falou assim, as pessoas chegam para mim e perguntam, o que vai ser daqui a 5 anos? Ele falou, é impossível, eu não consigo prever isso. O que eu consigo prever é o que eu acho que vai manter até lá. Então o que é? É o cliente, é o meu serviço ao cliente, quanto tempo ele vai receber a mercadoria, é isso que é meu foco. Então eu acho que o foco de vocês deveria ser esse. O que você consegue carregar ao longo do tempo que vai ser atemporal. Entendeu? Então, eles falaram ali que já está aqui, a aula já está dada. O duro é fazer, mas está ali. Conhecimento, relacionamento, trabalhar duro, que vai dormir pouco, né? Esse tipo de coisa. Entendeu? Eu acho que é isso. Cada vez você estudar mais, que muitas vezes você acha que está na faculdade, aprendeu, vai aprender. Não, não vai. O mundo de vocês vai ser uma dinâmica completamente diferente, uma velocidade muito rápida, entendeu? Então vocês têm que estar preparados. Como que é essa preparação para você ser atemporal? Não interessa o que vai acontecer lá na frente, entendeu? O pessoal já disse que não precisa saber programar, porque o AI vai programar para você, por exemplo. Mas eu acho que vale a pena mesmo assim, porque é a mesma coisa que você vai montar um carro com manual sem saber, né, nada de mecânica. Eu acho que você precisaria saber. Entendeu? Por exemplo, porque isso aí você leva mais para frente. Eu acho que seria esse o meu... E o resto, você pega aí os podcasts do Salomão, né, Salomão? Só tem fera dizendo como que eles se deram certo. Entendeu? E é seguir. Porque, por exemplo, dieta, todo mundo sabe como fazer. O duro é fazer.
entendeu? O Ozempic é uma... O Ozempic tá aí para resolver esse problema. Gostei tanto dessa resposta, vou encaixar outra pergunta. Então, o que não ser? O que evitar? Qual aquela característica que você fala, putz, isso é tóxico, isso aí, se você for desse jeito, cara, você pode até ter sucesso, mas vai ser complicado. Para mim, é claro. Aliás, vou dar um exemplo, falar um outro negócio. Vocês aqui vão estar tocando o Brasil em breve, entendeu? Onde quer que vocês estejam. Daqui a alguns anos, tenho certeza. O brasileiro vai lá fora e fala assim, não, porque a primeira coisa, cumprimenta lá, tá na reunião, não, porque o primo do irmão do meu amigo, do meu tio, o cara foi sequestrado, arrancaram o pele dele, não sei lá o quê, papapá, e o americano que não conhece, o gringo, né, falando, meu Deus, será que ele vai investir? Não, vocês são embaixadores do Brasil. Por que eu puxei essa historinha? Para vocês serem sempre positivos, emanar energia, entendeu? E eu acho que isso tem um efeito gigantesco. Quando você vai construir um relacionamento. Então, você tem que ser, obviamente, você tem que ser sempre transparente, né? Eu acho que isso conta muito, porque é como você vai ganhar o trust que o Pedro comentou. E cada vez mais, né, você vai construindo em cima disso. Então, você não tem que ser aquele cara... E tem gente que é assim, que você chega lá, vida, meu dia foi... Não, bola para frente, vamos... Passou, acho que a oportunidade vai aparecer, se não deu certo hoje, amanhã vai dar, entendeu? Eu olharia sempre assim, emanar energia onde quer que você esteja, seja um embaixador positivo do seu país, entendeu? Nosso país precisa disso, e é isso que vem na minha cabeça agora. Acho que um câncer é arrogância, né? Ser arrogante é uma das piores coisas que você pode tentar ser, né, na tua carreira. Né? Clientes arrogantes não dá para aguentar, né? E um banqueiro arrogante, pior ainda, não vai ter nenhum cliente. Certo? Então, humildade, pé no chão, bom trabalho duro, em equipe, que isso aqui é um esporte de equipe, não é um esporte individual. Né? Acho que são coisas importantes aí para vocês pensarem. Com certeza, e acho que a ética também é muito importante. Então, não tentem ganhar alguma coisinha no curto prazo, né, pisando pro lado não ético, porque isso pode ser até que dê certo no curto prazo, mas no médio prazo vai dar problema. Então, assim, não tentem cortar caminho de um jeito que não seja ético, né? Então, acho que isso é muito importante. E acho que nós trabalhamos em 3 bancos que valorizam muito isso. Para finalizar nosso papo, um momento quase como por que trabalhar com a gente? Eu acho que queria finalizar com uma pergunta bem simples. Para quem está do lado de fora, seja fora do mercado financeiro, seja até ainda não está no mercado de trabalho, ele não consegue diferenciar as marcas ali, né? Então, se alguém perguntasse para cada um de vocês, né, mas o que o seu banco tem que os outros não têm? Qual é o diferencial do seu banco? O que vocês responderiam? Jamie Dimon. Eu posso passar um tempão vendendo Morgan Stanley, porque eu gosto muito, nunca trabalhei em outro lugar, por opção. Mas bem, para ser bem focada, eu acho que é um lugar que tem uma cultura excelente. As pessoas são brilhantes, mas não são extremamente competitivas que estão querendo tomar seu lugar. São pessoas que você admira, você quer trabalhar com elas, mas também quer tomar um drink com elas depois do trabalho. Tá? Então, é um lugar que a gente se respeita, tem valores bastante relevantes que são cumpridos e é um lugar que dá para brilhar bem, principalmente brilhar em grupo. Só antes do Luiz responder, explica o contexto, né? Porque acho que para quem não conhece, falar de Jamie Dimon também não vai conhecer, né? Acho que o Jamie Dimon, eu acompanhei a carreira dele, né? Eu até entrei antes dele no banco. Em 98, entrei em 98, ele entrou em 2004. E foi uma aquisição, não, foi um acqui-hire do Bank One. E ele é o banqueiro dos banqueiros, né? Ele
é um ídolo do banco, acho que tem uma estrela, o JP Morgan, como disse a Marília. A gente faz trabalho em equipe, todo mundo super aguerrido e não tem backstabbing, né, como a gente fala. Acho que um ambiente de trabalho maravilhoso, né, senão eu não estaria lá, seria masoquista, né, 26 anos lá no banco, se não gostasse do banco, mas assim, a estrela é o Jamie Dimon. O cara é muito especial, é um líder, fala muito bem, fala com todas as pessoas, né? Qualquer tipo de pergunta ele a responde de maneira muito direta, né? Tem gente que critica o Jamie por ser tão direto, mas assim, o que ele fez pelo banco eu vi, as integrações, as aquisições, né, que ele fez foram incríveis. Então, faz diferença. É um banqueiro dos banqueiros. Legal. Bom, eu acho que eu gostaria também de falar por que trabalhar em banco, né? Primeiro porque, dependendo do teu skill, você poderia fit num hedge fund e é isso. Em banco, você pode ter o skill você trabalharia num hedge fund, você trabalharia em banco. Você pode ter um pouco mais de relacionamento, você pode trabalhar em banco. Então, ele oferece várias posições que encaixam com a sua personalidade, né? Apesar de ser um banco. Então, eu acho isso bastante interessante. Você vai trabalhar com pessoas muito boas, sempre nesse senso de equipe, um ajudando o outro. Eu gosto de falar sempre que é um alavancando o outro, ou seja, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3, 4, 5. Isso é legal, porque cada um puxa o outro também, e trabalhar com gente boa e que está com vontade de fazer, faz toda uma diferença numa carreira. Você prefere jogar no Barcelona do que jogar num time de terceira divisão, né? Só tem craque ali, você tá junto, treinando, vamos. É um banco global, presente em mais de 80 países, são 80 lugares. E, por outro lado, ele respeita as culturas, é um banco de diversidade. Já tivemos um co-CEO, eram dois, no caso, na época, um co-CEO que ele era indiano, por exemplo. Tem no board hoje austríaco, obviamente tem bastante alemão, mulheres e tal. Então, é uma empresa que eu acho que olha para o futuro. É uma empresa que já no presente está, né, prega tudo isso que a sociedade hoje almeja, né? Que é diversidade, ESG, ética, tudo isso que todo mundo conversa aí no dia a dia. Excelente. Bom, quero agradecer demais, hein, Marília, Peso, Luiz, obrigado por compartilhar a experiência com vocês, obrigado, Fea, por abrir esse convite e uma salva de palmas para os nossos participantes. Obrigado. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.